Agora, falando sério, o time melhorou, não melhorou? O primeiro tempo, pelo menos, foi um Fluminense que você não tinha visto esse ano ainda, pelo menos, né? Intensidade, briga pela bola. O Fluminense, rapaz, ele tá numa situação tão delicada. Assim, eu sou contra colocar uma porrada de nego da base ao mesmo tempo, porque eu acho que ao mesmo tempo você pode queimar um monte deles. Como a gente já viu na história do Fluminense, naquele período de rebaixamentos e tal, se você não colocar de maneira organizada, planejada, você pode até queimar. Só que o Fluminense chegou num ponto, nosso departamento médico inchado, uns 7, 8 jogadores, e o banco, quando eu vi lá no Twitter a relação do jogo, eu vi o time, eu falei, esse time aqui tá ok. Eu fiquei preocupado com o banco de reserva. Quando eu vi o banco de reserva, eu falei, o Fluminense não tem ninguém pra botar. O Fluminense não tem ninguém pra botar. Ninguém. Cadáver Augusto, Douglas Bosta e Gabriel Bigode não dá. Não dá pra contar com eles, né? Então, o Fluminense, ao mesmo tempo, hoje está precisando pontuar. Mas para um time, pro elenco, você tem que botar o time para correr. E aí você botando o time para correr, o quê? Você tem que pegar esse moleque com 18, 19, 20 anos, cheio de energético na cabeça, cheio de maldade no coração, para correr. Então, assim, botar o esquerdinha não é uma opção técnica. Você tem que dar um apavoro nos caras. Você viu isso contra o Inter, você viu muita correria, você viu o Ganso altamente parado, centralizado, porque os outros precisam correr pelo Ganso, mas ao mesmo tempo também, quando o Mano faz as substituições, para mim ele não errou na substituição não, ele botou quem tinha que botar, mas o banco do Fluminense contra o Inter não era solução, era um pedido de desculpa. Tinha que levantar a plaquinha ali na beira do campo, não tinha que aparecer um número não, tinha que falar assim, desculpa torcida tricolor, vai entrar o Douglas Costa, desculpa, vai entrar o Renato Augusto, porque não tem, porque não tinha jogador, não tinha jogador para botar. Então vai botar o Felipe, vai botar o esquerdinha, vai botar não sei quem, tecnicamente para mim não é a melhor saída. Mas do jeito que tá na atual situação, tem que botar para correr. Você tem que ganhar uns caras de qualquer adversário no apavoro, na correria, e colocar o velho parado, para ele render o máximo possível. A gente já viu contra o Inter que a gente tem que esticar o Ganso até o minuto 90. Então o Ganso ele só pode correr em diagonalzinha e fazer aquelas faltas para parar jogo. Simples, porque se colocar os velhos para solucionar o problema, vai dar merda. Então, meus amigos, eu acho que na atual circunstância é essa, tem que botar para correr. Ô Flávio, você imagina o Mano chegando lá e perguntando, mas então, beleza, não tô assim tão por dentro, o reserva do Ganso é o Renato Augusto, o reserva do Keno, Douglas Costa, o reserva do Martinelli, André, Gabriel Pires. Ele fez o que estava contratado, né? Isso, ele não tinha ninguém para colocar. Felipe Andrade, ele não sabe quem é Arthur, o cara não... Ele não conhece o time, né, cara? Não conhece o time ainda, né? Ele não conhece o time, assim, e aquele banco de reserva, se fosse qualquer um de nós ali, você ia colocar, porque assim, é a tal da transferência de responsabilidade. Eu não posso responsabilizar o Isaac, eu não posso responsabilizar outros dois, tinha um camisa 59 no banco que eu vi o nome, eu até esqueci o nome do cara que estava no banco. O Matheus Reis, não é? Acho que é. Você não pode pegar no meio de um jogo tremendo contra o Inter e colocar um moleque desse e não botar o Douglas Costa. Porra, meu irmão, o Douglas Costa você ganha quanto? Então você é responsável. Você vai lá dentro, sim, senhor, para dar a cara, que se der merda vão te falhar, entendeu? É transferência de responsabilidade. Você não pode colocar um garoto numa fogueira no jogo contra o Inter, pegadíssimo, entendeu? Para queimar. Então, assim, você não pode ter essa transferência de responsabilidade. Eu, no lugar do Mano, colocaria os mesmos caras. Os mesmos caras agora. Já viu que não dá... Só essa Sim, vez, é só dessa vez. Mas você não pode colocar, por exemplo, analisando a fria letra, um jogo contra o Inter, no Maracanã, com um time bom do Inter, o empate é um resultado normal, é um clássico. A gente viu isso na Libertadores, é jogo pegado. É jogo de dois grandes, correto? A gente não pode se lamentar por ter perdido para a Vitória, para o Atlético de Goiás, ter empatado com o Juventude com a cagada do Fábio. Isso daí a gente tem que chorar até a rodada final. Agora, a fria letra, esse jogo do Inter, o Fluminense fez um bom primeiro tempo e a chama foi apagando. A chama foi apagando por quê? Porque o banco de reserva do Fluminense... Porque não tem banco. Exatamente. O banco de reserva do Fluminense parecia um necrotério, cara. Eu vou tirar aqui morro daqui. O Mano ia lá, abria uma gaveta, tirava um corpo e jogava dentro de campo. Era isso. Aí uma mosquinha assim. Caralho. Eu já falei isso. O Fluminense não precisa de departamento médico. O Fluminense precisa de um departamento legista. É isso.